Oi pessoal do segundo ano, que é o professor José Ayrton e vai começar mais uma aula hoje sobre dilatação térmica, certo? Então, a gente vai recordar alguns conceitos que a gente viu na aula passada, certo? Vou fazer um resumo do que a gente viu no PDF, do que eu já expliquei no PDF, no que tem no áudio que foi para a rádio, certo? E a gente vê o de dilatação térmica e as questões que é o que vocês estão com mais dúvidas, certo? Então, a gente tem aqui conceitos que é interessante a gente ver. É o conceito de temperatura e o conceito de calor, certo? Que aí está no PDF de vocês. Então, o que é a temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, certo? O que é o calor? O calor é a transferência de energia térmica de um corpo. Então, tem um corpo aqui, eu tenho outro corpo aqui. Um com mais agitação de moléculas, mais agitado. Então, ele vai estar com uma temperatura maior. E outro com menos agitação. Se ele está com menos agitação, a temperatura dele é menor. Ok? Mas então, o que é a dilatação térmica? Dilatação térmica é o nome que a gente dá quando um material ou um objeto, ao ser aquecido, né, ao aumentar sua temperatura, ele também vai alterar suas dimensões. No caso, vai aumentar suas dimensões. Então, quando é dilatação térmica, ela é o que é aumenta. Geralmente ela aumenta as dimensões de um corpo. O contrário, né? O contrário disso aqui, contrário de dilatação, né? Vou até um X. O contrário é o que? É a compre, compressão. É o contrário da dilatação. Dilatação aumenta e a compressão, o que? Diminui, diminui, diminui as dimensões de um corpo ou de um material. Exemplo, tem esse pincel aqui, vamos imaginar que ele é uma barra de ferro. Eu aqueço. Quando eu aqueço, ele vai se dilatar, certo? Ó, quando eu aqueço, ele vai se dilatar, vai aumentar as dimensões dele. Quando ele se resfria, o que vai acontecer? Ele vai se contrair, ele vai voltar até chegar à temperatura ambiente e ele vai se contrair, ok? Agora falando de dilatação linear, certo? Dilatação linear. Então, toda vez que eu falar de dilatação linear, a gente tem que ter em mente que ela vai ocorrer num fio, numa barra ou linha. Se na questão estiver falando de qualquer uma dessas coisas, é linear. Por que é linear? Porque esse material ele varia apenas uma dimensão, que é o comprimento, certo? Isso aqui só tem comprimento. Um fio, uma barra, uma linha. Geralmente o que vai variar é o comprimento. Então ela só vai variar uma dimensão, certo? Uma dimensão, ok? Pessoal, agora eu deixei aqui o quadro preparado para a gente ver como ocorre a dilatação linear, certo? E alguns elementos da dilatação linear. No próximo vídeo, eu vou preparar uma outra imagem explicando a equação, certo? Que vai ter muito a ver com o que a gente vai ver aqui, certo?
Então, eu vou desligar aqui a luz, só para ver se fica melhor. Então, o que é a dilatação linear? Eu tenho uma barra que com um Li, que é o comprimento inicial, e um Ti, que é uma temperatura inicial, certo? Ao passar por uma variação de temperatura, né, que é o delta T é variação de temperatura. O que vai acontecer com ela? Ela vai dilatar, ou seja, essa barra ela vai aumentar a sua dimensão, que é o comprimento, certo? Ela aumentando essa dimensão, então ela vai variar o seu comprimento. Tá aqui o ΔV, que é a variação do comprimento ou a dilatação linear propriamente dita, certo? Então, nessa variação, a barra vai ter um novo comprimento, que vai ser L, que a gente vai chamar de comprimento final, certo? Esse comprimento final, ele resulta de o quê? De uma temperatura final. Por quê? Ele estava com a temperatura inicial, Li, né? Aqui a barra TI, Li. Aliás, temperatura TI. Então, ele está com comprimento inicial Li e uma temperatura TI. Ao variar a temperatura, ele vai aumentar a temperatura. Então, a temperatura dele, que era TI, agora é T, certo? E o comprimento, que era Li, agora é L. Então, a gente vai ter uma variação de temperatura e uma variação de comprimento, certo? E isso aqui é o que acontece na dilatação linear. Então, o que foi que dilatou? Esse pedacinho bem aqui, ó. Vou pintar aqui de laranja, né? Esse pedacinho aqui, não sei se está dando para vocês verem, né? Esse pedacinho aí que está pintado de laranja, certo? Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, certo? Acho que agora tá dando para ver melhor, certo? Então esse pedacinho aqui foi o que dilatou. Ó, pessoal, agora a gente tem aqui no quadro um exemplo da equação para a gente calcular a dilatação linear, ok? Então, o que é a dilatação linear? A dilatação, né, que é a variação do comprimento, é igual ao coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Aí esse alfa é da ordem de 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? E isso aqui ele vai mudar de acordo com o material. Um exemplo, o alfa do aço, então se o material for feito de aço, então o alfa que eu tenho que usar é esse aqui, é 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, certo? Esse aqui é o valor dele, certo? Então, isso aqui tudo é o alfa, certo? Pode ser o alfa. Aí, o alfa que multiplica o quê? Multiplica o comprimento inicial da barra vezes a variação de temperatura. Então, a gente tem que ver tudo isso na questão. Variação de temperatura, variação de comprimento, às vezes é o que a gente quer achar. Comprimento inicial da barra e o coeficiente do material que está envolvido no problema. Agora a gente vai ver um exemplo de questão. Vou deixar aí para vocês tirarem print ou visualizar direitinho, certo? Ó, então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo da primeira questão. Resolvi aqui a primeira questão para vocês. O que ela fala? O coeficiente de dilatação linear do cabo de cobre, né? Calcule o coeficiente da dilatação linear do cabo de cobre. Então, como é um cabo, ele vai ser linear também. Cabo é uma linha, é um fio. Então, eu quero achar esse alfa de cobre, certo? Que é o coeficiente de dilatação do cobre. Eu não sei, é o que está querendo que a gente procure. Aí ele diz que ele vai ser aquecido de uma temperatura inicial, né? TI,
que é igual a zero, e o T final dele até uma temperatura de 80 graus. Então, eu tenho TI, que é inicial, e o T, que é o final. Então, para mim ter o ΔT, eu vou diminuir o TI, aliás, o T menos o TI. Quanto é que é o TI? É 80. Quanto é que é o TI? É zero. Então, ó, 80 menos zero vai dar 80, certo? Beleza, isso aí foi a primeira parte. Por enquanto não vejo as contas ali, as contas a gente vai fazer depois, certo? Primeiro vamos focar nessa explicação aqui. Depois ele diz o quê? Ele sofre uma variação de comprimento de 0,1632 metros. Então ele vai sofrer, ó, essa variação de comprimento aqui. Então ΔL, que é a variação de comprimento, é igual a 0,1632 metros, certo? Por enquanto só vejo essa parte que está mais destacada em preto. Depois, o que ele fala? Ele diz que, sendo o comprimento inicial de 120 metros desse cobre. Então, o comprimento inicial desse cobre é 120 metros. Então, como é que a gente faz? Ó, primeira coisa é a gente vai transformar tanto o ΔL quanto o ΔI e o ΔT em potências de 10, certo? Acho que vocês já viram potência de 10. Então, a primeira coisa é isso. Vamos transformar eles em potência de 10. Esse aqui eu ainda não transformei, vamos transformar junto. Então, 80 graus Celsius, transformando em potência de 10, eu vou fazer bem aqui em cima. Ó. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 1, certo? Graus Celsius. Então, essa aqui é a potência de 10 de 80 graus Celsius. É 8 vezes 10 elevado a 1. Isso aqui a gente vai utilizar na próxima parte para fazer os cálculos, certo? Então, veja isso aqui. O ΔL, para mim transformar ele em potência de 10, aqui eu dei uma encurtada. Só botei uma casa depois da vírgula, mas a gente vai usar toda, viu? Então, vamos lá. Para mim transformar isso aqui em potência de 10, o número tem que estar entre 1, esse número que vai ficar na frente da potência, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Ele não pode ser nem 1 e nem 10. Ele tem que estar no meio termo, certo? Então, para a gente achar esse meio termo, vou apagar bem aqui rapidinho. Para a gente achar esse meio termo, né? Então, ó, eu voltei uma casa daqui para cá, certo? Então vai ficar o que? Esse zero some, vai ficar 1,632 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Aqui eu não coloquei o restante do número, mas a gente vai usar ele todo, ó, como a gente está vendo aqui, ó. É 1,6, né, aqui, 1,632 vezes 10 elevado a 1, certo? Metros. O LI, para me transformar ele em potência, ó, ele é um número maior do que 10. Se ele é maior do que 10, a vírgula dele está aqui, certo? Então, vou trazer lá para cá. Quantas casas? Vou trazer uma, duas casas, porque ela tem que ficar entre 1 e 10. Eu trazendo só uma casa, não vai resolver meu problema, porque para a potência de 10, ele tem que ficar entre 1 e 10. Se eu trazer só uma casa, ele vai ficar o quê? 12,0, né? Então, eu vou trazer mais uma casa. Eu trazendo mais uma casa, então, eu vou colocar 1,2 vezes 10 elevado. Então, esse elevado é o número de casas que eu andei. Eu andei quantas casas? Uma, duas. Que nem aqui. Aqui eu não andei só uma, então é o número 1. Como foi? Como o número aqui é menor do que 1, então ele vai ficar negativo. Como o número aqui é maior do que 10, ele vai ficar aqui positivo, certo? Vamos lá, vamos continuar, vamos seguir. Então, professor, como é que eu faço para calcular? Eu já tenho os valores todos, né? E eu vou usar a equação da dilatação linear para achar o alfa, certo? Primeira coisa, eu vou ajeitar a equação para que eu ache o alfa, certo? Eu não quero achar, né, o alfa, então eu tenho que isolar ele da equação. Como é que eu faço para isolar?
eu trago ele para esse membro de cá e eu vou levar o ΔT para lá. Então, eu vou trazer todo mundo que está aqui para cá, certo? Ó, alfa LI ΔT para cá, alfa LI ΔT igual ao ΔL. Então, eu só troquei. Isso aqui eu não mudei nada. Aqui a conta continua, só troquei os dois de lado, certo? Só troquei os dois de lado, vocês estão vendo aqui, né? Só troquei os dois de lado. Beleza. Então, o alfa aqui não está multiplicando, o LI e o ΔT. Então, se ele está multiplicando desse lado, eu vou passar eles dividindo para sobrar só o alfa, certo? Então, para mim achar o alfa é de quem? Não é do cobre? Alfa do cobre. Então, alfa, eu vou botar um Czinho aqui para indicar que ele é do cobre, certo? Alfa do cobre. Então, para mim achar o alfa do cobre, ele vai ser igual ao ΔL dividido pelo LI vezes o ΔT, certo? Vezes o ΔT. Então, vamos substituir os valores. Então, o alfa C vai ser igual a quê? Quem é o ΔL? ΔL não é 1,632 vezes 10 elevado a 1 metros, né? Beleza. Então, e o LI? O LI é o quê? É 1,2 vezes 10 elevado a 2 metros. Vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, que é o quê? 8 vezes 10 elevado a 1 grau Celsius. Então, a gente já botou os valores. Agora, a gente vai trabalhar os valores para achar o valor do coeficiente, certo? Vamos lá. Então, M com M eu posso cortar, né? Ó, M está embaixo da fração e tem um M em cima da fração. Posso cortar. São iguais, certo? Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a multiplicação, ó, desse aqui com esse. Então, ó, 8 vezes 12 não é 96? Pode fazer na calculadora, não vai dar 96? Então, eu vou botar 9,6, porque eu só tenho ó, uma casa depois da vírgula. A mesma coisa, então é 9,6. Aí, eu também vou multiplicar. Ó, multiplicação de potência da mesma base. 10 elevado a 2 e 10 elevado a 1. Então, eu conservo a base, que é o 10, e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, isso aqui virou 9,6 vezes 10 elevado a 3 graus Celsius, certo? Beleza? Agora eu tenho isso aqui dividindo isso aqui. Então, você coloca na calculadora, primeiro a gente vai resolver só essa partezinha aqui, ó, dos números sem os elevados a 10. Então, coloca essa partezinha bem aqui na calculadora para dividir. Pode colocar. No caso, vai dar isso aqui, não vai? Vai dar isso aqui, não vai? Então, a gente resolveu só essa parte. Então, essa parte é igual a isso, não é? Então, ainda eu vou ter que resolver potência de 10 e essa potência de 10. Que agora é a segunda parte que a gente vai resolver. Então, ó, potência, divisão de potência da mesma base. Eu conservo a base, que é o 10, certo? Conservo a base, que é o 10. E eu vou diminuir os expoentes, né? Só que aqui não é menos 1, então é menos 1, menos 3. Então, menos com menos, eu vou somar o 2, mas vai ficar negativo ainda. Então, ó, 1 com 3 vai dar 4. 4 negativo, porque é menos com menos, eu vou somar. Isso aqui não é multiplicação, não, eu vou somar. É a mesma coisa que eu tenho que fazer essa conta aqui. Eu tenho menos 1 menos 3 é igual a quanto? Menos 1 com menos 3 é igual a menos 4. Porque sinais iguais a gente soma e conserva o valor do sinal, certo? Ó, voltando aqui. Então, depois que a gente fez isso, vai dar 0,17, né, vezes 10 elevado a menos 4. O grau Celsius que está aqui embaixo, ele vai inverso para cima. E aqui ele não tem 1 elevado a 1, pois ele vai para cima negativo. Então, vai ficar vezes o grau Celsius elevado a menos 1, beleza? Só que aqui a gente tem que transformar
notação científica. Como é que a gente transforma? Da mesma forma que a gente transformou o 0,16. Aqui não é 0,17. Então, ó, o zero está aqui, a vírgula está aqui, eu vou deslocar uma casa depois da vírgula, certo? Sempre assim, sempre o número tem que ser 1, alguma coisa. Em notação científica, para transformar em notação científica. Nunca tem que ser menor do que 1. Tem que ser aquele negócio, tem que ser maior do que 1 e menor do que 10 na notação científica. Esse númerozinho que vai ficar aqui. Então vai ficar o quê? Eu vou deslocar uma casa depois da vírgula, vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Só que como eu desloquei uma casa, eu vou aumentar. Então, em vez de 4, vai ser menos 5. Então, a gente tem que o alfa do cobre é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje para explicar essa questão. A questão 7 e a 4 é bem parecida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de perguntar no grupo, certo? Então, até mais, até a próxima. Qualquer coisa, a gente está aí para resolver questão de física. Tchau!